nome é Rosane, tenho 51 anos, sou professora da rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro há mais de 20 anos e atualmente estou diretora da Faculdade de Duque de Caxias, Grupo Universidade Brasil. Sou nascida e criada na Baixada, mais precisamente no município de São João de Meriti. Sempre gostei muito de estudar. Me lembro de um episódio de quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, acredito que isso. E aí eu me lembro de um dia em que minha mãe saiu, deixou a mim e meu irmão mais velho em casa para ir à rua. Minha mãe era costureira, comprar uns aviamentos e disse que já retornava, que aguardasse ela voltar. Só que ela começou a demorar e eu, ansiosa por conta da hora de ir para a escola, né, lá para a tia Maria, resolvi pular a cerca de casa. As travessuras da Rosane, né? Então eu chamei meu irmão e falei assim, vamos pular, porque tá na hora de ir para a escola, minha mãe não vai chegar a tempo. E nessa época, a cerca lateral da minha casa eram folhas de zinco. Nós botamos lá, empilhamos umas pedras, não me lembro bem, subi e pulei. No que eu pulei, a mão rodou no zinco e o zinco entrou. Resultado, minha ansiedade de ir para a aula resultou num afastamento um pouquinho mais longo, porque na verdade foi a mão direita. Então eu fiquei com essa mão enfaixada um bom tempo, porque foi um corte profundo e isso ficou como se fosse um castigo, né? Porque eu não quis obedecer. Mas isso não me travou. Eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Sempre gostei de contar que nunca fiquei em recuperação. Não era aluna número 1 da turma, não. Mas também não era pior. Então eu estava ali sempre da média para cima. E assim fui. Fiz ensino fundamental, ensino médio e quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer um pré-vestibular. E aí estudei muito, muito. Até porque quando eu terminei o ensino médio, eu tinha um desejo, né, que eu acho que permeia vários adolescentes da minha situação socioeconômica da época, que eu tinha um sonho de ser médica, então eu queria fazer medicina. Claro que uma estudante, sem desmerecer a escola pública, até porque a escola que eu estudei foi uma escola muito boa, mas sem um preparo adicional, eu não tinha a menor condição de concorrer para uma vaga de medicina, mas eu tinha essa ilusão. Prestei vestibular, evidente que eu não passei, mas não desanimei. Fui fazer um pré-vestibular. Arrumei lá uns chamados bicos, né? Na escola onde eu estudava, fui ser instrutora de datilografia, mecanografia, para ganhar um trocadinho. E com esse trocadinho eu pagava o meu pré-vestibular. Então eu estudava de segunda a domingo nesse pré-vestibular. Estudei muito, muito mesmo, feito uma louca. E quando eu fui prestar o vestibular, no dia da segunda prova, eu passei muito mal. Eu tive uma crise de vômito e diarreia e não consegui concluir a prova. Isso me desanimou muito, né? Porque foi como um balde de água fria. E aí, falei, isso não é pra mim não. Deixei a coisa um pouco de lado. Mas aquele sonho, aquela vontade, né, de estudar, nunca se apagou dentro de mim. Casei, tive minha filha, a vida muito difícil, né?
Então eu achava que não tinha mais chance. Mas acabei indo para uma família, né? A família do meu marido, uma família de professores. Meu sogro, professor universitário também. E aí eu fui olhando aquilo e aquilo ali foi me dando força, até que eu resolvi que ia prestar o vestibular. E eu me lembro que eu passava ali pelo prédio da UERJ, ficava olhando, namorando o prédio da UERJ e pensava, puxa, como eu queria estudar aqui, um dia ainda vou estudar aqui. E aí quando eu decidi que eu ia fazer o vestibular, eu fechei. Eu quero estudar na UERJ, só quero se for na UERJ. E aí eu lembrei que a minha mãe dizia assim, por que você não faz letras? Na verdade ela não falava letras, né? Ela dizia assim, por que você não vai ser professora? E aí eu fiquei pensando nessa possibilidade. E falei assim, bom, acho que eu vou tentar vestibular para o UERJ para letras. E aí fiz minha inscrição, fui fazer a primeira fase, mas fui muito sem esperança, porque na verdade, diferente da outra vez, dessa vez eu não tinha parado para estudar, para me preparar com profundidade. Para minha grata surpresa, eu estava classificada para a segunda fase do vestibular da UERJ, que é a fase discursiva. Eu falei, segunda fase, sem estudar, sem chance, foi sorte, eu passei e tal, mas acendeu aquela chama lá dentro, né? Eu acho que eu posso. Quando saiu o resultado foi a festa, né? Passei para o primeiro semestre da UERJ, português e italiano, minha primeira opção. E a partir daí, inicia uma outra etapa da minha vida, que não foi menos difícil, porque era tarde e noite, eu trabalhava já, casada, com filho, trabalhando e iniciando uma universidade. Eu estudava até as 22h40, então até chegar a casa de ônibus, né? Tinha que esperar o ônibus, aquele tumulto para entrar no ônibus, todo mundo saía junto. Chegava 11h30, por aí. E no dia seguinte, eu tinha que levantar 5h30 no máximo, porque às 7h eu tinha que estar lá no centro da cidade, no Hospital dos Servidores, para trabalhar. Eu converso muito com os meus alunos sobre isso. Se vocês quiserem, se vocês tiverem foco, vocês conseguem. Por quê? Porque eu nasci pobre, filha de pais. Meu pai nunca entrou numa escola, aprendeu a ler e escrever com a vida. A minha mãe fez até a antiga 6ª série, que agora é o 7º ano, mas que sempre valorizaram a educação, moradora da Baixada, mulher, e consegui. Então, não adianta eu vestir essa carapuça de que eu sou aluno de escola pública da Baixada que eu não vou conseguir nada. Tudo depende daquilo que nós temos como foco. Eu sempre tive esse foco e não me acovardei. Então, como eu ganhava muito pouquinho nessa época, pagava aluguel, tinha que pagar a escola, uma série de outras coisas, eu não sobrava dinheiro nem para passagem. Então, o que eu fazia no final de semana? No final de semana, eu tinha umas freguesas que eu fazia a unha para conseguir dinheiro da passagem para pagar durante a semana, porque nessa época não tinha auxílio transporte, não tinha nada. E assim eu fiz a minha faculdade inteira, com muito sacrifício, muita luta, nada foi fácil, mas nunca deixei de cumprir uma atividade. Não tinha dinheiro para comprar um livro, não tinha dinheiro para tirar uma cópia. Então o que eu fazia? Sempre que eu podia, eu ia um pouco mais cedo para a faculdade, pegava os livros e fazia um resumo no meu caderno. E quando o livro podia ser emprestado, eu levava o livro para casa e estudava. Era assim que eu estudava. Foi assim a minha vida de universitária, né? Eu costumo dizer que a gente vende o almoço para pagar o jantar. Eu
gosto muito de um poema do Drummond que diz que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Minhas pupilas fadigadas nunca esquecerão que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então eu brinco muito, né, com esse poema do Drummond, porque o que são as pedras do caminho do Drummond? São exatamente esses problemas, essas coisas que se atravessam nos nossos caminhos e que cabe a nós. Se eu pegar essas pedras e for empilhando, o que vai acontecer? Eu vou criar uma muralha que eu mesmo não vou mais conseguir transpor. Uma muralha intransponível. Agora, eu também posso optar por tá ruim passar por aqui, dou uma voltinha aqui. Se eu tentar pular, se eu cair, não tem problema, eu levanto. Vou ter um machucadinho, mas vou continuar caminhando. Então, isso é muito importante. O que nós fazemos com as pedras que se atravessam nos nossos caminhos? Nós aprendemos com essas pedras ou nós deixamos essas pedras se tornarem muralhas intransponíveis? Em relação a essas pedras que o Drummond se referiu aí no... Aqui, ó. Foi aqui, ó. Ai. Não vai botar isso no making off. De gravação.